Estamos de volta com o programa Educação em Movimento e hoje nós estamos falando dos aspectos sociais, educacionais e pedagógicos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Professores, não é? Claro que o Enem é uma política, né? E essa política tem que sempre ser aperfeiçoada, quer dizer, e os próprios resultados do Enem, eles são um retorno, né? De como essa política precisa ainda, não é? Tá mais redondinha e tal. Mas eu penso também que o Enem, essa dimensão inclusiva do Enem, a gente precisa falar disso. Não é por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, não é? Com o Enem, nós temos hoje, não é, salas de aula nas universidades, aqui na PUC, em outras universidades, que são muito diferentes das salas de alguns anos atrás, não é, professora? Sem dúvida. O que a gente vem notando nos últimos anos é que, de fato, o Enem ele tem ajudado essa democratização de acesso, né? Então, os alunos de classe social menos favorecida acabam tendo essa oportunidade, chegam à instituição de nível superior, muitas vezes ele é o primeiro da família a acessar o ensino superior. Exatamente, né? São histórias, não é, que a gente conhece. Então, eu acredito que o fato do Enem ser nacional e ele ter oportunizar os jovens esse acesso, contribui imensamente para que esses que, numa situação de um exame mais regionalizado, talvez ele não pudesse acessar aí uma instituição de peso. Sim. Por exemplo, como a PUC, né, uma instituição privada, ele nunca teria condições se não fosse por um acesso de um bom desempenho no Enem, né? E a experiência nos mostra, não é? A quantidade de alunos que antes do Enem nem imaginariam, né, estar no ensino superior. E agora estão nas nossas salas de aula, não é? Isso é parte de uma política, do que nós conversávamos, né? De uma política pública para a educação, mas eu acho até mais do que isso. Uma política econômica para a educação. Porque desde a Constituição que são colocados aqueles aspectos determinantes e até vinculantes ao financiamento da educação. É verdade. Não é? E em determinado momento nós vamos observar, a partir do governo Lula, continuidade com o governo Dilma Rousseff, da expansão tanto da rede pública de ensino superior, mas também da forma de financiamento àquele acesso, o que torna possível a narrativa que foi colocada aqui porque agora. nada adianta, não é? Abrir universidades, instalar campus, sem que você tenha condição, não é? Dos alunos daquela região frequentarem, né, essa universidade. Com uma tradição que toda vez que a gente vai estudar a respeito disso, qual é a história do vestibular? Quando é que isso apareceu? Aqui, né? Nós vamos vendo todas aquelas reformas, né? 1911, 1925, 1934, depois chega nos anos 61, né, e 70 com a ditadura militar e agora conosco aqui. Mas sempre no sentido de não... No período da ditadura, nós vamos ver uma certa ampliação, não igual ao que aconteceu posteriormente, mas ocorre... Mas muito seletivo também. Mas muito seletivo, não é? Vocês estão falando da 2692. Nós vamos... Inclusive, a ditadura criou aqueles vestibulares unificados em São Paulo, né? E vai por aí. Mas nós vamos observar, nesse sentido, que o vestibular ele era sempre colocado no sentido de eliminar. Selecionar. Selecionar, porque ele não era acompanhado de uma política de criação de universidade. E muito menos uma política de apoio aos estudantes das classes populares, não é? Muito menos aí. Então, quando você cria uma política e torna a educação direito social, aí essa questão. A Constituição de 1988, ela coloca, quando você cria vínculo ao financiamento, então você criou uma política econômica em condições de financiar um direito social. Veja bem, está correndo risco, hein? Pois, exatamente, professor. Eu gostaria, não tem como a gente não dizer, não é? Com a política de congelamento dos gastos sociais, e isso inclui a educação deste governo que está aí, como é que nós podemos pensar, inclusive, num tempo médio aí, no próprio Enem? Com muita preocupação.
porque o que nós estamos observando no caso das universidades públicas são denúncias claras dos reitores, mostrando que, em muitos casos, em setembro já não teríamos, e é o mês que nós já estamos aí. O caso da UERJ, por exemplo. Né? Que eu acho que é o caso... Né? Mas... E as outras também vão, porque já anunciam que, a partir de setembro, não teriam condições mais de manter o funcionamento. Ou seja, de receber alunos. E aí corta exatamente aquelas conquistas da moradia estudantil, aquelas conquistas que possibilitam ao estudante filho das classes populares, estudante filho de trabalhador e o próprio trabalhador a frequentar uma universidade. Então você tem uma quebra, né, nessa política social que garante o acesso à educação. E é preocupante. E se nós analisarmos bem, essa reforma do Enem que foi colocada, a intenção dela não é cortar gasto, não? Pois é. Então, professora, o que você acha? E divide ela, né? Assim, envolve toda uma logística, né? Que também envolve muitos gastos, né? Então, até que ponto isso, de certa forma, vai impactar? Pois é, mas veja bem, o fato do Enem agora, e acho que para satisfação de quem vai fazer o Enem, né? Serem 2 domingos e não apenas no final de semana, isso implica num custo maior, não? Sem dúvida. Mas tem uma outra questão. O aluno da escola pública e aquele beneficiário de alguns direitos, né, ele tem a gratuidade garantida. Na inscrição, não é isso? Se ele, por um problema qualquer, né, não conseguir chegar a tempo, isso pode acontecer por vários motivos. Os portões são fechados, eu cheguei um segundo depois. Nós conhecemos o transporte público, como é que funciona, e vai por aí, então é sério. Ele só pode justificar a partir do motivo de saúde, ou de um outro que envolva, por exemplo, uma ação policial, um assalto. Mas o outro fato dele não conseguir chegar na cidade vizinha, porque ele não conseguiu recurso a tempo para esse encaminhamento, dele ter problemas com o trânsito, com o transporte público, isso não entra. Então já tem aí um viés do corte de custo, do corte de gasto? Tem sim. Né? O fato de retirar do Enem a certificação para aquele estudante que desejar certificar o ensino médio também já envolve o corte de recursos. De não divulgar resultados. Também já envolve outro. Então, nós temos aí uma série de questões, né, relacionadas, quando você olha assim friamente, parece que tem esse viés que é muito sério do corte de custo também, dentro dessa, o que eu estou chamando aqui de reforma do Enem. Né? Então, professora, né, a gente conversava e você falava do quanto as salas de aula hoje na universidade, elas são diferentes. Elas são mais bonitas até, não é? Com certeza, até por conta da diversidade, né? A gente vê um público mais diverso. Então, como eu falava, pessoas que nunca imaginavam estar ali numa instituição de nível superior têm acesso, os negros, o número de negros aumentou. Cresceu muito, né? E, de certa forma, vamos dizer assim, minimizando uma dívida social nossa, gigantesca. Né? Gigantesca. E, de fato, dando essa oportunidade para que eles possam, a partir dali, se desenvolver profissionalmente, né? Aprender, ter acesso à cultura, ao conhecimento, de uma forma muito mais ampliada, né? Que numa outra situação não seria possível. Pois é, e olha só, desde o início, né, do Enem, lá na década de 90, tão logo o Enem foi criado e foi realizado, houve uma certa apreensão, eu me lembro bem, por parte, inclusive, de professores, por parte de intelectuais, por parte de pesquisadores da educação, de que o nível do ensino ia baixar muito, não é? Exatamente por conta da entrada desses novos atores na universidade. Mas o que ocorre, e nós temos inúmeras pesquisas que demonstram isso, que o desempenho dos alunos que entraram pelo Enem, dos alunos do ProUni, é um desempenho extremamente satisfatório e sempre superior ao daqueles alunos que estão na universidade e independem, não é, de qualquer política para estar na universidade. Como é que a Secretaria Estadual da Educação lidou com isso, né? Nesse início, assim, onde essa expectativa era um pouco tenebrosa, né? Primeiro, você tem que vencer uma estrutura que está
colocada, que está posta, vamos dizer, lá desde o 1500, né? E uma estrutura prende preconceitos, né? Cheia de preconceitos. De exclusão. Exatamente. De exclusão. Em todos os momentos da história do Brasil em que alguém vai falar, minimamente que seja da inclusão, nós estamos falando aqui da educação, mas nós poderíamos falar, por exemplo, da inclusão do trabalhador no mercado interno, que só foi possível com a CLT. Você cria uma política, não é, de salário, que é uma política econômica para facilitar, para conseguir, não é, para propor essa integração do trabalhador no mercado interno, de criar na verdade, fortalecer o mercado interno. Está indo para o ralo, ou foi. Né? Há uma preocupação muito grande, até por conta, né, dessas novas ordens que vêm aí legitimando, né, os direitos do cidadão. Porque com esse negócio do aumento da aposentadoria, o processo seletivo e mais a reforma do ensino médio, então há uma preocupação até que ponto a gente vai ter esses jovens de fato trabalhando, empregados. Então precisa ter também um aspecto social do emprego, né? Democratização, veja bem, ampliação. Pensar o Enem não é pensá-lo numa conjuntura em que todos os aspectos eles se integram, não é? E pode aí anunciar para a gente o que pode vir pela frente. Bom, nós terminamos por hoje, por agora, né? O assunto é muito importante, não é? E muito provocador, não é? Para a educação. Nós vamos então encerrar o programa. Hoje nós ficamos por aqui. Eu agradeço muito a presença do professor Vladimir, da professora Lenise. E se você quiser enviar sugestões de temas e comentários, basta entrar em contato pelo endereço de e-mail educaçãoemmovimento@tvhorizonte.com.br, sem tio e sem acento, ou pelo nosso Facebook, Programa Educação em Movimento. Espero vocês na próxima edição. Até lá!